Meu nome é Luiz Antônio e hoje eu vou falar para vocês de como funciona a panela de pressão. Tá? A panela de pressão é um tipo de panela que ela cozinha os elementos, né, os ingredientes lá, a uma temperatura acima da temperatura de ebulição local da água. Tá? Então, por exemplo, se você está num lugar que a água ferve a 98 graus, 99, quando você for cozinhar na panela de pressão, você vai fazer um truque para que a água ferva a uma temperatura muito mais alta. E com isso você reduz o tempo de cozimento, tá? Porque a temperatura da água está alta. Quando você está cozinhando com uma panela aberta, né, a água ferve a 98, 100 graus e você tem uma perda de água muito grande. Você precisa ficar de vez em quando completando a água. Então essa é uma das vantagens da panela de pressão. Existem vários tipos de panela de pressão. Existe essa panela de pressão que nós estamos acostumados a ver, doméstica. Essa aqui é um pouco mais antiga. Existem panelas de pressão industriais, né? E existe panela de pressão elétrica, tá? Que são as panelas modernas. E tem mais diferença. Inicialmente, né, essas panelas de pressão elas entraram no mercado totalmente empresarial, tá? Nessas cozinhas muito grandes. Só depois da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Que elas saíram, que foram para as residências, todo mundo começou a usar as panelas de pressão. A panela de pressão ela foi inventada por Denis Papin, era um francês, mas ele vivia na Inglaterra. E essa aqui é a panela que ele inventou. Quando ele foi fazer a apresentação para a Sociedade de Ciência Inglesa, ele fez essa apresentação do funcionamento, explicou a física toda envolvida, mas ele ofereceu um jantar para os membros, que o jantar foi preparado nessa panela aqui que ele tinha construído. Tá? Tem alguns truques para que essa panela seja muito segura. Tá? Então é isso que nós vamos ver. Então a panela de pressão, ela tem um bico aqui em cima, todo mundo já deve ter visto isso aqui, tá? Esse biquinho aqui. Esse bico é isso aqui, ó, tá? Esse bico, pessoal, é isso aqui, ó, que eu estou apontando aqui, tá? Aqui, tá? Esse cara aqui. Agora ele está aberto. Esse cara, ele está aqui em cima, ó. Ele está bem aqui, tá? Então, se você colocar no fogo, como essa panela está aqui agora, ela vai cozinhar a temperatura, a pressão atmosférica. Por quê? Porque está aberto, vai estar vazando água, vai estar vazando vapor aqui, tá? Quem é que vai provocar um aumento da pressão na panela? O aumento da pressão na panela vai ser provocado pela colocação desses pesos sobre esse pino. Então você tem um pezinho aqui, esse pezinho foi calculado previamente, tá? E você coloca ele aqui. Então você vai ter essa massa mais a pressão atmosférica mantendo a pressão da panela, tá? Então você vai ter o peso desse corpinho aqui, que esse aqui é o dessa panela, mais a pressão atmosférica. E aí ela vai subir até chegar a uma determinada pressão. Agora corre o risco, né, de entrar aqui nesse buraquinho um grão de feijão. Se entrar um grão de feijão, isso aqui pode entupir e a panela subiria de pressão drasticamente e poderia explodir. Mas os caras pensaram nisso, Denis Papin também tinha pensado nisso. E aqui existe uma válvula de segurança. Essa válvula de segurança ela é uma válvula de plástico que ela é colocada aqui, ó, nesse ponto. Se essa válvula entupir, essa outra aqui, ela vai estourar e vai voar e a panela não vai chegar a estourar. Tá? Então ela é desenhada, esse plásticozinho, para que ele saia, esse pino vermelho, quando chega uma pressão de em torno de 2,5 atmosferas. Sai fora. E a panela não corre nenhum risco de explodir. Agora eu montei uma panela aqui, tá? Nessa panela eu coloquei um sensor de temperatura, tá? Aqui, ó, tem um termopar, que eu ainda estou devendo para vocês, depois eu vou explicar para vocês como é que funciona esse sensor. Ele está lá dentro, aqui tem água, e aqui eu tenho um aquecedor elétrico, tá? E aqui está o meu termômetro, tá? Né? O meu termômetro, tá? Então eu deixei já a água previamente aquecida para a gente não gastar tanto tempo. A temperatura da água está a 95 graus, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar o aquecedor elétrico.
Então eu vou ligar o aquecedor elétrico e a temperatura da água vai começar a subir, tá? Vamos esperar um tempinho aqui, tá? Tá em 95 graus, né? E agora vamos esperar um tempo, tá? Então não está saindo vapor, eu posso colocar a minha mão aqui, não está saindo, ó, tá? E a água está a 95 graus. Aqui está o meu medidor de pressão. Esse medidor, a escala dele, ele está medindo a pressão em bar. E o zero dele, ele foi zerado a pressão de 1 atmosfera, tá? Então esse 0 bar equivale a 1 atmosfera, tá? E agora a água vai começar a ebulir, vai entrar no ponto de ebulição, não vai passar do zero, porque está aberto, está sem a colocação desse pino aqui, tá? Então vamos esperar um tempinho agora e vamos ver o que acontece. Então, pessoal, é o seguinte, eu liguei, o meu aquecedor está ligado, a minha temperatura está em torno de 97 graus e a água está começando a entrar em ebulição. Ainda não está saindo vapor aqui, ainda consigo manter a minha mão aqui, mas ela já está próxima de entrar em ebulição, tá? Vamos esperar mais um pouquinho. Então, pessoal, é o seguinte, agora estamos próximo de 100 graus aqui, 99, tá? Esse termômetro deve ter uma pequena flutuação, já começa a sair vapor aqui, tá? Eu já não consigo mais manter a minha mão aqui, tá? Já está saindo vapor aqui, tá? Eu ainda vou deixar mais um tempo ligado, tá certo? Para que a gente veja em que temperatura a água vai estabilizar, tá? Agora tá 100 graus, tá? Tem uma coisa que eu também não falei para vocês, desculpem, é o seguinte, esse manômetro ele está em bar. A relação bar-atmosfera é quase 1 para 1, tá? 1 bar é 0,98 atmosferas, então está próximo 1 para 1. Então se o ponteiro chegar em 1, a gente vai estar em 2 atmosferas. Lembre-se que 0 é 1 atmosfera, tá? A água olha, entrou em ebulição, já não consigo mais manter a minha mão aqui perto, tem que estar aqui por cima, tá? A água já está fervendo, tá? Então aqui a água está fervendo e a minha temperatura está de aproximadamente 100 graus, tá? Esse cara aqui deve flutuar 1, 2 graus, mas isso não é importante pra gente. Então tá fervendo, eu estou escutando o barulho aqui já da água, tá saindo vapor de água aqui. Tá, ó, tá vaporizando a água, tá? E ela tá a 100 graus, tá? Então agora o que eu vou fazer para que a pressão aumente? E para que a temperatura aumente também, eu vou colocar esse pezinho aqui, tá? Então agora o vapor vai tentar empurrar esse cara e aí a pressão aqui dentro da panela vai aumentar. Quando a pressão chegar a um determinado valor, que corresponde ao peso da pressão atmosférica, mais o peso dessa massinha, isso aqui levanta, tá? Isso aqui é uma coisa, pessoal, que você nunca deve alterar esse peso para aumentar a pressão da sua panela. Porque essa panela ela é certificada para funcionar dessa maneira, com esse pezinho. Senão você corre o risco da panela explodir. Então, olha, aqui tá 100 graus, não vai passar daí. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a nossa massinha aqui, tá? Então eu vou colocar aqui, já está difícil de colocar, tá? Coloquei aqui, tá? E agora vamos esperar que a pressão vai começar a subir. Tanto a pressão quanto a temperatura, tá? Né? E isso vai favorecer o tempo vai diminuir o tempo de cozimento. Por quê? Porque a água vai ferver uma temperatura muito mais alta que 100 graus. Tá? Então agora vamos ter que esperar mais um pouquinho qual vai ser o novo ponto de ebulição da água nessa panela aqui. Então agora nós já estamos a 103 graus, né? E o nosso ponteirinho lá do manômetro, ele já começa a sair do zero, tá? A pressão já está mais alta que a pressão atmosférica. E a temperatura da água está subindo, tá? A gente vai ter que esperar um tempo, porque o meu aquecedor aqui não é muito violento, tá? Então vamos esperar. 104 graus. Então, pessoal, vamos dar mais uma olhadinha aqui no nosso experimento, tá? Nós estamos a 110 graus e a pressão está quase
1,5 atmosfera, está próximo, tá certo? Né? Lembrem-se que o zero é 1 atmosfera, tá? Mas a água ainda não está fervendo, ainda não está saindo vapor aqui, tá? Vamos esperar mais um pouco ainda, a pressão vai subir mais. Então, pessoal, observe o seguinte, a temperatura agora está 112 graus, tá? A pressão passou de 1,5 atmosferas, mas a água ainda não está fervendo, tá? Então a temperatura deve subir um pouco mais. Vamos esperar um pouquinho mais. Pessoal, então é o seguinte, olha, a gente está 114 graus, já está começando a entrar em ebulição a água. Estou começando a escutar um barulho aqui da válvula já começando a liberar a pressão, tá? Vamos esperar mais um pouquinho e aí a gente já vai escutar, tá certo? A válvula realmente entrando em operação e a pressão aqui agora começa a levantar o peso desse corpinho preto que eu coloquei aqui, né? Que é ele que vai regular a pressão. Então a nossa pressão já está bem mais alta que 1,5 atmosferas, a pressão subiu, tá? E agora aqui já começa a fazer aquele barulhinho, tá? Vamos esperar mais um pouquinho e a gente está em 115 graus. Então agora, né, o nosso alimento vai ser cozido, tá certo? Com a água em próximo de 115, 116 graus, tá? Então vamos lá, já está começando aqui. Opa! Tá aqui, ó. Tá começando a sair vapor, tá? Então agora, né, tá começando a sair vapor e a gente está a 116 graus, tá? Então, essa panela, ela foi desenhada para que a água ferva aqui em São Carlos a uma temperatura de 116 graus. Por que aqui em São Carlos? Porque não depende só do peso daquela massinha, depende mais da pressão atmosférica que está sobre ela, tá? Então aqui 116 graus é a temperatura que está fervendo a água, tá? E a pressão está em torno de 1,7 atmosferas. E agora começa a vazar, começa a ter uma perda, né, de vapor na panela, que vocês já viram na casa de vocês, tá? Né? Tá? Cada vez que a válvulazinha levanta para manter a pressão constante, tá? Você perde água. Né? Então tá aqui, ó. E a temperatura agora vai ficar em torno de 116 graus. Tá? Celsius, tá? Então a válvula está operando, tá? Né? A pressão subiu, vocês viram, e a temperatura de ebulição subiu também, tá? Então agora, tá? Nós vamos cozinhar o nosso feijão, tá? Muito mais rápido. Então agora eu vou desligar aqui para a gente continuar o que a gente tem para discutir, tá? Mas ela ainda vai continuar vazando aqui. Desliguei aqui, tá, da tomada e vamos para frente, tá? Então é o seguinte, eu quero saber agora qual é a relação matemática entre pressão e temperatura. A primeira coisa que você pensa é em usar aquela fórmula que você está acostumado, PV igual a nRT. Só tem, pessoal, que essa equação ela não é válida. Por que ela não é válida? Isso aí é válido quando você tem uma fase só. Se você tiver só gás, isso aqui funciona. Mas lembre-se que na panela de pressão você tem vapor, você tem um gás, mas você também tem um líquido. Então essa equação não funciona. E esse problema ele foi resolvido pelo Carnot. O Carnot estava tentando entender como é que pressão e temperatura variavam numa máquina a vapor. Quando você escreve isso na fórmula diferencial e integra, você chega nessa expressão aqui. Essa expressão é que vai te dar a pressão dentro da panela de pressão aqui. Quando você plota isso aqui, você tem uma curva desse tipo aqui. Então você vê que a 100 graus a água ferve a 1 atmosfera. Tá? Isso aqui a pressão está em atmosfera. Para você ferver a água a 150 graus, tem que ser quase 5 atmosferas. Então essa é a expressão aqui que relaciona pressão com temperatura na panela de pressão. Tá? Mas essas panelas elas são fabricadas, são produzidas e são liberadas, tá? Para funcionarem no máximo em 2 atmosferas. Você não pode funcionar a uma pressão maior. Agora tem uma coisa
que você tem que olhar aqui que essa panela não é muito boa. Essa panela aqui, eu vou voltar a ligar aqui de novo, ela tem uma perda de líquido. Ela tem uma perda de líquido aqui, na válvula. Conforme a pressão aumenta, ela libera. Acontece isso aqui, ó. Tá? Isso é ruim, porque você está perdendo líquido aí da sua comida. E aí o pessoal resolveu isso mudando a tecnologia completamente. Como é que você poderia fazer para não ter perda de líquido nessa panela? Era você controlar a temperatura, o gás lá do seu fogão, que era muito difícil. No entanto, se essa panela for elétrica, está resolvido esse problema. Então essas panelas elétricas não têm mais uma perda de gás como essa, tá? O que acontece? Aqui tem uma resistência elétrica e aí tem um microprocessador que ele controla o aquecimento. E nessa panela aqui tem um sensor de pressão, para a pressão ficar próximo de 2 atmosferas. Então a pressão fica próximo de 2 atmosferas e você controla o aquecimento para que você não tenha essa perda de líquido. E se você ler lá no manual dessas panelas de pressão, o fabricante recomenda que você coloque 25 a 30% a menos de água do que realmente você costuma colocar quando você está cozinhando com uma panela desse tipo, tá? Então isso aí é uma evolução da marmita de Papin. É uma marmita que tem um microprocessador, tem um sensor de pressão, que futuramente eu vou explicar para vocês como é que ele funciona, e você não tem essa perda de líquido, tá? Então, pessoal, muito obrigado e até a próxima.